Oi, flores do dia! Tá começando mais um vídeo aqui no canal com a participação especial da minha amiga, porque eu vim contar uma notícia pra vocês, por mais que já esteja aí no título e vocês já saibam. Nós vamos fazer um intercâmbio! Gente, então, vamos fazer dois programas de intercâmbio. Eu queria muito contar essa notícia pra vocês. A gente já fez umas despedidas com amigos mais próximos, já contamos as notícias pra quem tá mais no nosso convívio, né? Inclusive, gravei algumas partes de algumas despedidas, vou soltar um vídeo pra vocês depois dessas despedidas, tipo um compilado de vídeos. E, bom, só faltava contar aqui no canal essa notícia incrível, que com certeza eu vou trazer muito conteúdo pra cá relacionado a isso. Eu vou estar vivendo aí uma nova etapa da minha vida, morando no exterior Junto com a minha best friend, e vamos passar 4 meses e 15 dias, então vai ser muito tempo aí mostrando um conteúdo totalmente novo e muito interessante. A gente vai fazer 2 tipos de intercâmbio diferentes, como eu falei pra vocês. Eu vou falar mais ou menos aqui no vídeo quais que vão ser. Vai ser o Work and Travel, que é um intercâmbio de trabalho, e depois o de estudo, que é na ILEC, que a gente vai estudar inglês. Isso. Na ILEC. No Canadá. No Canadá. Então, primeiro a gente vai para os Estados Unidos e depois a gente vai pro Canadá. E eu vou falar aqui brevemente pra vocês o que é o programa do Work and Travel, que eu acredito que muitas pessoas não conheçam, porque não é um programa que todo mundo conhece. O de estudo todo mundo já conhece, né? Mas esse é um programa que você precisa estar inserido numa faculdade, cursando a faculdade, porque ele acontece exatamente nas férias da sua faculdade, aqui do Brasil. O programa, ele vai de novembro até março. A duração dele é de 4 meses. São 3 meses de trabalho. Isso. E 1 mês que você tem de grace period, que eles chamam, né? Que é pra você poder curtir. Depois que você ganhou dinheiro pra caramba, você gasta todo o seu dinheiro nos Estados Unidos. Isso, que aí, exatamente. Que aí você pode ficar andando lá com visto como turista, né? Enfim, se vocês quiserem mais informações sobre o programa, provavelmente eu vou gravar vídeos, mas deixem aqui nos comentários as suas dúvidas do que vocês querem saber sobre esse programa, porque é um programa diferente. Enfim, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês de qualquer forma. E aí, eu e a Luísa, a gente já tem um emprego, já tem o local que a gente vai trabalhar lá, os nossos cargos, as nossas posições e o tempo certinho que a gente vai ficar, a nossa acomodação, enfim, já tá tudo certo. A gente já tem até grupo com pessoas que trabalham lá. Enfim, gente, eu queria muito gravar esse vídeo contando essa notícia pra vocês, óbvio, pra dar start nos vídeos dessa viagem, mas pra não ficar um vídeo muito curto, né, só contando a notícia, eu decidi, né, trazer aqui a Luísa, obviamente vai viajar comigo, pra gente contar, porque a gente passou por essa experiência juntas, né, os perrengues, alguns deles, uma lista pra chegar até aqui, porque assim, não foi tão simples assim, a gente decidiu fazer esse programa dessa forma, nesse contexto, foi só pagar, assinar contrato e pronto, esperar um momento. Não, na verdade não mesmo. Esse programa Work and Travel, inclusive, ele tem muitas burocracias. Enfim, que a gente... E é bom você procurar muito também antes de você fazer, pra você ver se você se encaixa dentro dos requisitos. Porque o programa, né, como ele é pra estudante, e só estudante de graduação, não é um programa pra quem faz pós, pra quem faz mestrado, não, é só pra faculdade. E você tem que ter de 18 a 29 anos pra você fazer esse programa. Então tem esses pré-requisitos que, enfim, depois eu posso fazer um vídeo pra vocês falando um pouco mais detalhado. Mas bora lá, começar falando alguns desses perrengues. Porque assim, na verdade, no início, a nossa ideia principal nunca foi fazer esse programa dessa forma, A gente não ia fazer o programa de trabalho. Na verdade, a gente sentou e planejou. E a gente ia fazer o programa pro Canadá só. Ia ser de estudo. A gente ia ficar 3 meses, né? 3 meses estudando no Canadá, em Vancouver. E por que a gente escolheu o Canadá? Pô, é uma cidade super linda. E aí a gente falou, é o que a gente quer. A gente conversou porque a gente tinha algumas opções. Podia tanto ir pra Canadá como para os Estados Unidos, Austrália, que a gente já tinha descartado. E Europa também, acho que Londres, Europa né? também, tinha. Sei, Inglaterra, enfim, na Europa, né? Aí a gente já tava decidido o local que a gente ia, Canadá, e a gente tinha decidido há um tempinho atrás já que a gente faria esse intercâmbio e fechamos com a agência que a gente tinha escolhido. E aí no início desse ano a gente conversou juntas e a gente achou que a gente poderia mudar esse programa pra ser melhor pra nós duas, a gente aproveitar melhor ele, tanto financeiramente quanto podendo conhecer 2 lugares novos. Que foi exatamente aí que a gente pensou numa alternativa que era o Work and Travel, que até então ia ser só de estudo, até que o namorado dela já fez também, então foi uma boa experiência pra gente. A gente tinha ali uma referência que foi ótima. De quem tinha vivido, de que tinha sido bom. Exato. Aí, bom, o intercâmbio ele ia acontecer no final desse ano, já era pra ele ter acontecido, a gente já ia começar em setembro, mais ou menos. Setembro. E aí, mudando esse intercâmbio, fazendo o primeiro Work and Travel, como ele acontece exatamente nas férias da sua faculdade, a gente ia fazer dezembro, janeiro, fevereiro.
E aí, em março, né? E abril, a gente faz o programa de estudo. A gente achou, cara, boa, a gente vai conseguir fazer os 2 programas incríveis, bem legais. A gente vai ter o contato estudando inglês, que era também uma das nossas prioridades. E vai trabalhar, podendo ter esse retorno financeiro aí, que é excelente. Exatamente. E acabou que em questão de custo-benefício, ficou muito mais vantajoso a gente fazer esse programa e ainda aumentou mais 1 mês e 15 dias. Porque a gente ficaria só 3 meses. Nesse programa, a gente também vai poder conhecer outras cidades, né? E além de estar conhecendo 2 países. E em questão de custo-benefício, com o programa de Work and Travel, a gente consegue recuperar todo o valor que a gente investiu nesse programa de Work and Travel e também vai sobrar pra gente poder gastar tudo que a gente quiser, né? Gastar lá no Exatamente. Canadá. Bom, decidimos já. Pô, melhor das hipóteses, legal, super interessante. Tava tudo indo bem. Tudo lindo. Só que tem esse ponto, exatamente, você tá fazendo uma faculdade. Qual era a situação que nós nos encontrávamos? Luísa já tinha acabado de ser formada. Eu sou graduada em artes cênicas, maravilhosa. E eu iria me graduar no primeiro semestre desse ano. E aí, como é que faz, né? Começou o perrengue, já começou aí, que a gente teve que pensar nas alternativas. Não, a gente já tava... Eu queria começar uma faculdade. Eu já tava com essa ideia de que eu queria começar uma faculdade. Mas eu não queria assim tão rápido, né? Não tinha, exato. Eu queria pensar na faculdade que eu ia fazer. Então acabou que uniu o útil ao agradável. Exato. Porque pra quem não sabe, a Luísa, ela tem uma loja de doce. A Brigadeiríssima, uma empresa dela. E no caso, seria a faculdade que ela queria escolher seria também com o intuito disso, com o intuito né? disso, da Brigadeiríssima, que iria agregar. Só que eu sou uma pessoa que faço muita coisa no meu dia. Então trabalhava, né? Que agora eu vou viajar. Exato. Trabalho com a Brigadeiríssima, dou aula de teatro musical, fazia peça, entrei pra uma empresa. E ela fazia tinha muita coisa pra fazer no dia. Aí entrar pra uma faculdade, eu só podia entrar pra uma faculdade que fosse EAD. E aí eu fui me matriculei lá bonitinha numa faculdade EAD pra eu poder estudar à distância, porque o meu tempo não me permite. Até então, problema resolvido. Qual era a minha solução? Eu já tava ali, nisso que a gente parou pra pensar, eu já tava basicamente entregar todos os meus trabalhos, eu já tinha feito o meu TCC. Então, assim, eu já tava quase me graduando, né? E entrar numa faculdade nova pra ela não era. Não era uma alternativa, exatamente. Até porque precisa estar você não pode entrar no primeiro período. Que é por isso que a Luísa, ela decidiu se matricular no primeiro período daquele semestre, já numa faculdade. Quando comecei o ano, eu já me matriculei numa faculdade. Porque a gente pesquisou e descobriu que, na verdade, você não poderia fazer esse programa se você estivesse no primeiro período logo da faculdade. Exatamente. Porque eles entendem que, tipo assim, pô, ela tá no primeiro período. Será que ela realmente vai querer continuar? Exato. Porque eles querem saber que você tem esse vínculo com o Brasil, né? É muito importante. Era muito mais jogo pra mim prolongar a faculdade e não começar uma outra. Na verdade, não daria nem daria certo, provavelmente. Então, como eu ainda tinha algumas matérias pra fazer, que eu poderia muito bem ter matado logo no primeiro semestre, eu prolonguei. Graças a Deus eu tive essa opção, eu tive essa graças a Deus repetiu. Não, gente, eu fui pedir pro meu professor pra ter certeza que se eu não entregasse o trabalhinho ali, eu não passaria na matéria. Não, cara, sério, você imagina, se o professor fala assim, pô, ela não entregou o trabalho, devia estar com algum problema. Não, e ele, tadinha, e ele, passar. Não, e ele arrumando várias alternativas. Não, mas você ainda pode fazer isso. Eu não quero. Não, eu quero repetir. Você não entendeu a parte que eu tô precisando? Então, ou seja, ainda estou cursando administração e só vou acabar no ano que vem. Parabéns. E eu ainda faço marketing. E ela ainda faz marketing. Aí tá, a gente... Mas, gente, isso aí a gente já tá aqui tudo resolvido. Pausa pra gente já, com uma ideia de intercâmbio na cabeça, decidindo outra e ainda tendo que arrumar soluções. Então, a gente tava muito nervosa, a gente ficou muito tensa. Porque também dinheiro envolvido já, né? Então, muito gasto. A gente tinha que ter uma solução. Porque tinha que não fazer o intercâmbio não era mais uma opção, né? Então, enfim. Foi o próximo perrengue, second perrengue que a gente passou depois de ter decidido isso. Beleza, tranquilo. Faculdade, tudo certo. E como a Luísa falou no início, a historinha dela, da faculdade, ela escolheu o EAD porque ela não tinha o tempo, né? O negócio do tempo não tinha. E qual é um dos pré-requisitos pra fazer esse Work and Travel, Luísa? Você tem que estar matriculado numa faculdade presencialmente. Eba! Bacana! Ou seja, eu poderia pegar a minha declaração de matrícula EAD, jogar no lixo e cancelar o intercâmbio. Corta pra gente. Porque não tinha como.
Aí, E aí, o que acontece, E irmãos? aí, isso no segundo período dela, ela fez o primeiro período todo EAD. Exatamente, mas isso a gente fez todo o primeiro período em EAD. Aí quando foi chegando o momento de entregar a documentação, porque ao longo do ano você vai entregando as documentações. Você vai passando De que você tudo tá certinho. na faculdade. Exatamente, de que você tá na faculdade, manda sua documentação, manda Tem seu declaração currículo. de férias também, porque que eles até- pedem pra você. Boa. E aí o que acontece? A Rejane, que tava fazendo o negócio do intercâmbio com a gente, né, que era a nossa agente, me ligou e falou: Luísa, pelo amor de Deus, o que essa declaração tá fazendo com EAD escrito? Aí eu falei: que? Como assim? Não, qual o problema como do assim? EAD? Pronto, aquele Inofensivo. Aquele momento que você morre, Aí, que você não, desmaia. gente, isso já era no segundo período, né? Quase. Não, já tava ali em mais ou menos maio, junho. Ah, eu ainda junho. tava A no gente- primeiro período, não tá. tinha como eu mudar pro presencial. Aí a Luísa pensou em trocar, em mudar pro presencial. Eu Ela falei. já tava certa. Eu Segundo falei: período, não, eu vou mudar. trocar pro presencial. Com certeza, porque não tem Né? condição de eu estar fazendo. Porque ela descobriu isso ainda no primeiro período. Exatamente. tranquilo. Detalhe, o que eu fiz? Pra você mandar a declaração, você tem que mandar essa declaração para o empregador, porque ele tem que ter acesso ao seu vínculo aqui no Brasil também, pra ele poder te contratar. E você mostra essa declaração para o consulado. Só que a declaração que você mostra pro empregador é a declaração do primeiro semestre da faculdade, e a declaração que você leva pro consulado pra comprovar que você tá ainda cursando é a declaração do segundo semestre. Ou seja, ao longo desse ano, você tem que pegar 2 declarações na faculdade. Sim. Só que a minha declaração de matrícula estava contando que eu estava no EAD. EAD. O que eu fiz? Eu pedi pra faculdade uma declaração de estágio, que lá consta que eu estou matriculada, meu nome, nome da minha mãe, do meu essa foi a pai. alternativa que ela tinha pensado. E não tá era nem dizendo- de mudar pra presencial, né? Você primeiro pensou nisso. A primeira eu pensei nisso. E Isso. aí não vinha dizendo que era EAD. Então, perfeito. Mandei essa pra agência, a agência mandou pro empregador. Eles aceitaram de boa, porque era um documento comprovando que eu tava ali. Show. Show de bola. Vamos para o segundo semestre do Corta ano. já pro meio do ano. Que Corta aí pro a meio gente do iniciou ano. comprando as passagens, né? Iniciamos comprando as passagens, comprando tudo certo, porque Pra gente já tava se ali mais programar. próximo. Exatamente. É, Porque e a tava gente mais precisava. barato. Exato. Gente, é porque assim, né? Vamos lá. Se você deixar pra comprar bem em cima, logo após o seu Muito visto, vai ficar muito caro. Aí é uma Ah, e escolha detalhe, sua. a gente ainda não Mas- tinha 100% de certeza que a gente ia viajar, isso é um ponto muito importante. Não, o perrengue, ele é perrengue porque a gente não tinha certeza que a gente ia Exatamente. passar. Em Por isso que nenhum é perrengue. momento a gente teve certeza. A qualquer momento a gente sentia que podia tudo voar pelos ares e a gente não viajava. É, porque tem o visto de O Jotão. visto é a última coisa que você faz. A gente tira o visto 20 dias antes de embarcar. Ou seja, se o seu visto for negado, irmão, já era pra Isso aí acontece em alguns poucos casos. mas isso então, aconteceu. Inclusive, a gente viu pessoas inclusive sendo aconteceu negada. nessa temporada aí, que a gente conheceu algumas pessoas, enfim. Ou seja, uma coisa tem que prestar atenção e você tem que ir preparada, né? Exatamente. Aí tá bom, a gente comprou as passagens, já tem outro investimento aí que a gente, né? É. Já mais. E aí eu falei, ok, vou mudar a minha matrícula pra presencial. De a faculdade. Só né? que nesse meio tempo eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava de horário normal, de CLT. Trabalho. De 8 às 5 da noite. Eu não tinha como ir na faculdade, eu não tinha tempo. O que acontece? Perdi o prazo da mudança de matrícula. Então, E aí a Luísa me ligou, falando que fulano foi lá pedir. O cara falou assim: olha, meu amor, infelizmente não tá como tá trocando você pro presencial, porque já passou o tempo. eu chorei na frente daquele homem. Eu falei, Gente, você não... ela esperneou ali. Eu ela espernei, eu fez fiz tudo que eu podia. E o cara, ele Cara, eu falou, não. chorei. Mas ele foi muito insensível, tá? Porque eu chorei pra ele. Eu falei, você não Gente, aí- sabe o não. que tá em jogo. Não, ele não tinha noção que era jogo. Ele Ele não não desespero, sabia. porque tem que ser presencial. Não tinha como. Se ela fosse chegar lá sem ser o presencial, ela é grande chance de ser negada. Então, assim, você tem que estar na presencial se matriculada. Eu me desesperei inteira. Eu não consegui pedir pra minha mãe ir lá resolver pra mim, porque já tinha, de fato, passado, tipo, um mês Isso. do tempo que eu tinha que pegar. E aí, Falei com a secretaria, eles falaram que eu não podia. Bom, o que aconteceu? No meio do período, no meio já do segundo período, a minha mãe foi na faculdade, explicou, levou tudo que eu ia fazer o intercâmbio, disse que eu não passaria se eu tivesse no online. E aí, depois de todo o caos, a gente conseguiu finalmente mudar a minha Cara, faculdade. Esse daí foi um dos últimos dos perrengues, sendo que aí a gente foi finalmente pro tão esperado dia, que imagina, as duas já estavam com esse um bom tempo com esse intercâmbio na cabeça, chegou o tão dia esperado O dia do visto. que foi já recentemente, 17 de novembro. Só que pra lá, isso ok, o visto. A Luísa tinha uma condição, que Eu tinha uma é condição. o outro que a gente chegou assim. ó. Que é um outro ponto que eu cheguei, que eu falei, cara, acabou pra mim. Eu já tive o visto negado.
Pronto. Que ótimo. Contando de mal a pior. Gente, foi ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Eu tive o visto negado de turismo. Turismo, não é J1. O J1 é o outro visto. É outro visto. Eu tive o visto de J1 é pra quem vai trabalhar, pra quem que é vai esse que a gente estudar. tem que tirar. Exatamente. Eu tive o visto de turismo negado quando eu tinha 20 anos. E o que acontece? Eu ia fazer uma viagem pra Nova York junto com meu namorado, com a família dele. Eles já tinham visto, todo mundo já tinha visto porque eles já tinham viajado pra Nova York. A minha primeira vez. Gente, eu cheguei lá com 19 anos. Não tinha 20. Cheguei lá com 19 anos, cheio de documento. Cheio das coisas, tudo preparado. Preparadíssima, mas com essa cara de nova, né? De 19 anos, a cara de quem queria ficar lá pra sempre. Aí a ela mulher teve essa felicidade. Não, a mulher me fez 3 perguntas e falou: seu visto foi negado. Mas aí, pausa, né? Não que isso tenha a ver alguma coisa que eles vão te negar, tanto que a Luísa teve o visto aprovado. Eu tive o visto aprovado. A gente só fica insegura porque, gente, é uma condição a mais, né? Eles podem, tipo, perguntar pra você. Empecilho a mais. Porque querer entender, aí eles ficam com. Às vezes podem ficar com o pé atrás. Então, na verdade, a gente foi pra esse visto. Eu acho que a gente era mais desesperada. Tava todo mundo bem tranquilinho. Mas era tava, assim, bem mais por minha causa. Porque a Larissa, por exemplo, já foi pros Estados Unidos mais de uma vez. Mais de uma vez. E teve o visto aprovado. Então, essas comprovações assim de vínculo, por exemplo, ela foi e ela já voltou, é muito bom. Detalhe, assim, que antes de. Porque esses foram os nossos perrengues. Porque vocês devem se perguntar, eu não sei, enfim, que eu esqueci que eu ia falar no início do vídeo. Por que a gente tá indo fazer juntas, né? Por acaso, eu e a Luísa, a gente teve essa conexão, essa sintonia, exatamente. Dela tá financeiramente disponível pra fazer esse intercâmbio e querer também, né? E na mesma época, porque assim, intercâmbio sempre foi um sonho meu, também foi um sonho dela. Mas o fato de a gente conseguir juntar e fazer junto foi tudo mais especial, foi tudo mais incrível. A gente conversou. Então, tipo, tudo que a gente tava fazendo era junto. E aí eu cheguei e mandei mensagem pra ela e falei assim: Larissa, amiga, vamos fazer um intercâmbio? Aí ela, vamos, super e tal, vamos. Porque assim, né, gente, fazer com a amiga, tudo. Enfim, gente, mais ou menos aí de alguns perrengues, deve ter tido alguns outros aí, porque esse intercâmbio foi nada tranquilo, easy, não. Até porque teve alguns perrenguezinhos que tem a ver com um programa de Work and Travel, que num vídeo que eu, tirando dúvidas de vocês, explicando mais ou menos como funciona o processo, eu explico qual que foi essas nossas mini perrengues, né? Mas enfim, basicamente foi isso que a gente passou pra decidir de fato e chegar até aqui hoje, falar pra vocês que a gente vai fazer esse programa. E faltando 5 dias pra viajar. Agora está faltando 5 dias, então assim, eu vou correr com essa edição pra poder postar pra vocês e não tentar ficar conteúdo atrasado. Eu peço, gente, também aqui, por favor, paciência, porque é um programa em que você vai trabalhar 8 horas por dia. Eu vou ter que editar os vídeos lá, então assim, eu vou entregar esses conteúdos pra vocês, mas assim, paciência, né, que às vezes pode ser que não seja. Se de repente ela sumir, rapidez. Ela tá trabalhando. Gente, qualquer coisa tá no trabalho. Aí, um adendo aqui, se você quiser acompanhar essa viagem toda em tempo real, eu vou deixar o meu Instagram, tanto o meu quanto o da Luísa, aqui embaixo, pra você acompanhar a gente em tempo real, né? A gente vai agora estar embarcando pra Chicago. Então, a gente vai ficar um diazinho em Chicago. E pra depois Traverse City. Eu vou contar nos próximos vídeos pra vocês. Esse era mais pra contar essa big novidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês. Adorei participar do vídeo Flores do Dia. E até o próximo vídeo, gente. E até o próximo vídeo.